15, nos traz algo muito interessante. A Bíblia, ela é rica em detalhes e que muitas vezes passa desapercebido por algumas pessoas. A gente vê na Bíblia Jesus, ele ensinando de várias formas, até mesmo com a ajuda da natureza. Quando ele pregava na praia, a história vai dizer que a sua voz era ouvida, era escutada por todos que ali estavam presentes. E não tinha nenhum microfone, sistema de som para que aquele público fosse alcançado. Essa epístola do apóstolo Paulo, e Paulo é algo interessante, porque quando ele aparece no cenário da história, a gente vê a Bíblia falando dele como Saulo, aquele jovem que cresceu recebendo os ensinos de um grande mestre daquela época, Gamaliel. E Saulo cresce aprendendo e de todas as formas buscando zelar aquilo que ele aprendeu, em especial a lei. Mais tarde, após a sua conversão, e sendo ele se autodeclarando o apóstolo dos gentios, ele aparece chamando uma certa atenção daqueles a qual ele pregava e se convertia ao Evangelho. E era interessante porque quando ele entrava nas sinagogas, na cidade que ele visitava na sua viagem missionária, e que muitos dos judeus, dos israelitas, esperavam e aguardavam ansioso que ele fosse falar algo da lei, ele já convertido e tendo ele mesmo encontrado-se com Jesus, e também a carta aos Coríntios vai dizer que ele mesmo recebeu do Senhor. Paulo ele começa a pregar, a ensinar e a advertir os que estão ali sobre o Evangelho, falando e pregando a respeito da vida de Jesus, da sua chegada, do seu sofrimento, do seu maior alvo, e com isso ele ia ganhando muitas pessoas. E de uma certa forma, até uma certa, vamos dizer assim, rivalidade com os demais apóstolos, porque Pedro queria que o Evangelho fosse anunciado somente aos judeus, que esta boa nova de salvação não fosse recebida por outro povo a não ser o povo judeu. E Paulo, até então recém-convertido, ele consegue ser recebido no grupo dos apóstolos, e ele começa a anunciar, a pregar, a investir o seu tempo buscando os gentios, o povo que não conhecia a Deus e que vivia se dobrando e adorando a todo tipo de ídolo. E Paulo ele aparece pregando e anunciando essa misericórdia, que até que mesmo falava pelo pastor Francisco. Mas ele tem um certo momento que ele chama a atenção dos agora convertidos, ex-gentios. Ele começa a chamar a atenção. E o capítulo 11, ele inicia e diz assim: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo,
de modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou seu povo, que antes conheceu, ele fazendo menção de judeus. Porque quando se começa a pregar o Evangelho e a ganhar os gentios, eles saíram obedecendo a ordem de Jesus, a ir por todo o mundo pregar o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Fazer discípulos em todas as nações. E a Bíblia que vai se encaixar, vai abrir-se aqui uma porta para aqueles que até então não são da linhagem de Abraão, não são descendentes de Abraão, não são descendentes das tribos, mas por causa da rejeição, por causa de um povo não ter abraçado e recebido as palavras daquele jovem que muitos o receberam ali como um revolucionário, outros queriam que ele apresentasse como aquele que iria restaurar o reino de Israel, a nação de Israel. Outros olhavam para ele e viam nele apenas o filho de um carpinteiro. E aquele povo rejeitou, muitos rejeitaram as palavras desse moço da região de Nazaré. E aí, quando houve essa rejeição, pastor Pimentel, abriu-se então uma porta para que todo aquele que o recebessem, fossem a partir daí então chamados filhos de Deus. E aí entra no cenário histórico o povo gentil, que não vem da linhagem direta dos judeus, e que por causa da rejeição dos judeus, alguns, o povo gentil alcançou e foi alcançado pela salvação em Cristo Jesus. E a Bíblia é rica em detalhes, em minúcias, irmã Marcelene. E Paulo traz uma alegoria, traz aqui um exemplo, uma exemplificação, com um tema muito interessante que o Fabelão domina, que é sobre a enxertia, o enxerto. Lá em João, o próprio Jesus, ele vai dizendo: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Quando chega na epístola de Paulo, ele direcionando aos Romanos, aqui no versículo 14, 15 à frente, ele diz assim, versículo 16: e se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo santugeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz, da seiva, da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. A oliveira e o zambujeiro. O zambujeiro. Essa planta, o zambujeiro, era da mesma família da oliveira. Mas naquela época, como sendo a oliveira uma árvore economicamente muito valiosa na época, tanto na região da Palestina, porque se extraía dela ali o azeite, e isso era vamos dizer que ele exemplificar como se fosse a soja hoje, por causa da sua grande utilidade. Paulo ele pega essas duas árvores, essas duas plantas, e começa a dar um exemplo a respeito da salvação que foi, ou a da palavra de salvação que foi rejeitada por alguma parte dos judeus, mas que foi acolhida pelos gentios
porque Paulo, apóstolo dos gentios, pregava para eles. O zambujeiro é uma espécie de planta que ele nascia entre as pedras, e o seu fruto, quando frutificava, era fruto que economicamente não valia nada, era amargo, sem valor econômico algum naquele tempo. Já a oliveira não. Então Paulo dá um exemplo aqui de que alguém chega e pega galhos desse zambujeiro e chega na oliveira que teve galhos quebrados, fazendo referência aos judeus, alguns judeus que rejeitaram a Cristo. Alguém pega galhos do zambujeiro e enxerta na oliveira. E essa técnica é interessante, porque pode até ser de espécie diferente, mas tem que ser da mesma família. Você não vai conseguir enxertar um pé de mamão num pé de laranja, não vai dar certo. Quem aqui é agricultor, conhece dessa área aí, sabe que não dá certo. Eu vi umas vezes na escola agrícola uma planta de tomate enxertado na berinjela, porque são da mesma família, e pegou o galho, mas o zambujeiro ele não dá fruto que preste, que seja economicamente viável, é rejeitado. Crescia entre as pedras, cresce entre as pedras, economicamente não valia nada. Semelhantemente aqui, esta ilustração, ela remete aqui ao povo gentil, que estava ali desprezado, jogado, abandonado no cenário histórico, porque o próprio Jesus, a gente sabe que ele veio para os seus. E quem eram os seus? Sendo Jesus judeu, ele veio para salvar o povo judeu. Não é assim que nós aprendemos? Historicamente a Bíblia fala dessa maneira. Mas os gentios estavam rejeitados, nação praticamente sem país, vivendo de uma forma desprezada, e sua fé estava jogada aos eventos da natureza, a adoração ao sol, a adoração à lua, a adoração a animais, desprezados. Mas alguém chega, através do sangue de Jesus, simbolicamente o que eu estou falando, e pega este galho do zambujeiro e enxerta na oliveira. Louvado seja o nome do Senhor. E este galho ele começa a dar frutos, porque o próprio Jesus lá no Evangelho de João diz: olha, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, todo ramo que estando em mim não der fruto, o que acontece? Ele é cortado. Mas só que o zambujeiro bravo, ele, quando enxertado na oliveira, ele começa a mudar. A seiva que está na oliveira, o que é a seiva? Quando você corta ou cortava ou triscava com facão na casca de um pé de manga, você vê que dias depois começa a escorrer aquilo é a seiva, aquilo que alimenta a planta, vem lá da raiz, vem de baixo e corre por toda a planta. E o zambujeiro, depois de enxertado, louvado seja o nome do Senhor, na oliveira verdadeira que dá fruto, bendito seja Deus, ele começa a se revigorar, ele começa a produzir frutos. E para isto que nós somos chamados, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, daquilo que você deixou para trás e arrependeu-se das práticas antigas e passou a ser agora uma nova criatura em Cristo, e que a Bíblia diz que quem está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo agora se fez novo. Louvado seja Deus. E Paulo ele pega essa ilustração, mas ele traz uma advertência para aqueles gentios agora enxertados na oliveira, do galho que foi quebrado e foi colocado esse zambujeiro. Paulo começa a chamar a atenção deles.
porque a salvação ela vem dos judeus. E no início do capítulo 11, Paulo está dizendo que Deus não rejeitou o seu povo de exclusiva propriedade do Senhor, que é assim que é mencionado, fazendo referência ao povo de Israel, aos judeus, exclusiva propriedade, esse povo que foi espalhado por toda a terra, na China, na África, Europa, América do Sul, para todo lado tem judeu. Esse povo é povo de exclusiva propriedade do Senhor. Você pode ver que historicamente, economicamente, grandes famílias ricas, milionários, você vai ver, se você puxar o sobrenome dele, o nome dele, tem alguma coisa judeu ali. Abravanel, se eu não me engano, até se eu estiver equivocado, me corrijam. Einstein foi também. Einstein, né, irmão Marcelo? Judeus, homens que a história, eles marcaram a história porque são de uma linhagem especial, um povo de exclusiva propriedade de Deus, e Deus não rejeitou esse povo. Quando parte desse povo rejeitou ao Messias, eu digo parte porque tem muito judeu convertido, eles rejeitaram o Messias, aí entrou você, entramos nós e abraçamos a salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Vocês não estão entendendo, amém? E Paulo ele diz assim: não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, mas tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Quem sustenta, aleluia, a igreja é Jesus Cristo. A Bíblia faz menção a ele, chamando ele da raiz de Jessé. Bendito seja o nome do Senhor. Então, tanto os judeus que se converteram, como os gentios agora que viraram igreja, vocês já devem ter ouvido, escutado, acompanhado a escola bíblica dominical. Quem vai para a escola bíblica aprende muito que historicamente aqui a gente pode registrar 3 povos sobre a terra: os judeus, os gentios e a igreja, que é você, somos nós, esta igreja universal que está em todo canto, todo local. Se converteram a Jesus, estão aguardando o arrebatamento. Bendito seja o nome do Senhor. E Paulo ali traz uma advertência, ele chama a atenção dele: olha, não te glorie contra os ramos, porque graças aos ramos que foram quebrados e afastados da oliveira, você que era zambujeiro bravo, foi pego e enxertado, e agora você é uma nova criatura, você está dando fruto, você está crescendo na presença de Deus. Irmão, isso é motivo de nós glorificarmos ao Senhor, agradecer a Deus e ainda mais valorizar a nossa salvação em Cristo Jesus. Bendito seja Deus. Ele diz aqui: não te glorie contra os ramos, e se contra eles te gloriarem, mas tu te sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, o que pode se dizer? Os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Sim, é verdade. Os ramos foram quebrados historicamente para que você fosse enxertado. Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados, pela incredulidade deles. Jesus, ele, quando chega uma determinada ocasião, se eu não me engano, a cidade de Cafarnaum tinha uma sinagoga, e a Bíblia ela faz menção da idade de Jesus até os 12 anos. A gente sabe disso. Depois, quando faz menção do nome de Jesus, já a partir dos 30 anos, quando inicia o seu ministério na terra, a sua maioridade de israelita, a sua maioridade de judeu. Mas historicamente, todo judeu ele é ensinado, instruído a frequentar a sinagoga, a ir para a sua igreja, a congregar, a estar lá. E Jesus, em determinada ocasião, ele foi à sua igreja, à sua sinagoga em Cafarnaum, e quando ele chega lá, pastor Pimentel, por ocasião
não muito constante, o rabino ou o sacerdote que ministrava a cerimônia, ou o culto ali, ou o ensino da palavra, abria-se uma oportunidade para alguém que estava ali, do sexo masculino, dentro da sinagoga, que ele fosse convidado a fazer a leitura da Torá, que era a Bíblia deles, a Bíblia dos judeus. E por aquela ocasião foi apontado a Jesus. E quando o sacerdote chama aquele moço que até então cresceu naquela região, que todo mundo conhecia como sendo filho de José o carpinteiro e filho de Maria, e que tinha irmãos ali, e que todos viam o seu crescimento, quem era ele? Ele é escolhido, e ele levanta-se talvez lá na última fileira, pastor Divino, e é chamado, é convidado para fazer a leitura do pergaminho, da Torá, do livro. E quando ele se aproxima, quem se levanta e sai de lá já não é mais o carpinteiro, já não é mais o filho de José, o filho de Maria. Quem levanta-se ali é o Salvador do mundo, é a raiz de Jessé, a rosa de Sarão, o lírio dos vales, porque naquele dia uma profecia haveria de ser concretizada e cumprida naquele dia. Quando Jesus levanta-se dali, pega e ele abre o texto, desenrola, ele vai ler justamente na profecia mencionada pelo profeta Isaías, quando ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Irmãos, e naquela hora ele diz que hoje se cumpre esta palavra, e se assenta ali naquele lugar. A própria profecia, a própria vontade de Deus estava sendo glorificada na pessoa de Jesus que estava ali. Tanto foi a irritação de muitos que estavam ali que tentaram, que pegaram pedra para apedrejar ele. E ele sai dali e vai até a aldeia de Naim. Lá acontece outro milagre. E é por esse Jesus que nós fomos salvos. Ele é a raiz que sustenta, bendito seja Ele. Irmãos, quando a Bíblia diz assim: aquele que está de pé, que ore, né? Vigie para que não caia. A Bíblia não está fazendo referência aqui à pessoa que está aqui de pé, ou que está sentada. Não, a Bíblia está fazendo referência àquele que está vindo, que está congregando, que está com a sua vida na presença de Deus, que o Espírito Santo está atuante na vida dele, porque ele é tempo de morada do Espírito Santo, e que ele é animado, ela é animada, está congregando, está se envolvendo nos trabalhos na casa do Senhor, e nem por isso nós podemos nos ufanar de tamanha ou de padrão espiritual que você ou eu nós nos encontramos nessa hora. Mas a Bíblia diz que nós temos que orar e vigiar para não cair, para não sair deste nível espiritual, porque nós dependemos da misericórdia de Deus. Hoje mesmo você está debaixo da misericórdia de Deus, porque a Bíblia diz que essa é a causa de nós não sermos consumidos, é por causa da misericórdia de Deus que te abraçou, que está sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os teus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, na medida que Paulo ele faz uma ilustração sobre o zambujeiro e a oliveira, ele chama a atenção dos agora convertidos, os gentios, até então chamados gentios ou povo gentio. E olha que interessante, no versículo 15, onde a gente leu, no versículo 13, diz assim: porque convosco falo, gentios, que quando for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação da minha carne e salvar alguns deles, porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão senão a vida dentre os mortos? Bendito seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, imagine se nós já ganhamos, no melhor sentido da palavra, com a rejeição dos gentios, dos judeus, os galhos, os ramos,
que estavam na oliveira, que não receberam a Jesus e foram quebrados, tirados da oliveira, se nós já ganhamos a oportunidade de, como o zambujeiro que não dava fruto, nascido de pedras, coração duro, idólatra, de toda forma, sem afeição alguma e sem ter condição de se chegar a Deus, e nós fomos reconciliados através do sangue de Jesus, enxertados na oliveira. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós já não cremos com isso, imagina quando no culminar da vontade de Deus em relação aos judeus, quando eles se reconciliarem e buscarem a salvação em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros em Cristo. Louvado seja Deus. Então, eu entendo que é motivo para a gente valorizar mais ainda a salvação adquirida, não porque somos bons, porque falamos bom, temos uma ótima dicção, ou financeiramente bem, ou bem posicionado entre a sociedade. Não por isso, mas foi por causa da misericórdia do Senhor, por causa do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário e nos alcançou, e nós fomos alcançados por essa salvação. Quem pode glorificar a Deus por isso? Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 20, já estou concluindo, diz assim: está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para alguns que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Bem que cai por terra uma certa crença, uma certa doutrina que diz: uma vez salvos, salvos para sempre. É assim, não? A nossa salvação, ela é adquirida dia por dia. Ué, pastor, mas você não é? Poxa, que a Bíblia não fala que aqueles que permanecerem até amanhã serão salvos. Amém? Não, a Bíblia diz que aqueles que permanecerem até o final serão salvos. Então é constante, é gradual, é constante. Por isso que nós precisamos nos ajudar uns aos outros, alegrar os que estão tristes, levantar os que estão caídos, irmãos, animar para que possamos juntos permanecer na presença de Deus e juntos subirmos ao arrebatamento da igreja. Amém? Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo fale mais ao nosso coração, ao coração de cada um dos irmãos, em nome de Jesus.